Bom, primeiro, boa noite, né, companheiros e companheiras. Fui apresentado aqui, eu sou o Lício, meu nome é Lício Lobo, eu sou da direção nacional da E e responsável pelo que nós chamamos de Escola de Quadros da Corrente. Na verdade, é uma espécie de secretaria de formação política, né? Eu e o companheiro Rodrigo César, desde 2008, nós estamos encarregados aqui dessa tarefa. E como os companheiros aqui já disseram, desde 2008 nós temos semestralmente, sistematicamente, feito um processo de formação política que nós batizamos de Jornada de Formação Política. Essa aqui no Ceará é a 13ª. E nós estamos muito honrados, agradecemos muito o empenho aqui de todos os companheiros. Estou vendo aqui o companheiro Benê, que se desdobrou muito aqui na organização, a Ayla, o Rafael, me desculpe aí os outros companheiros que acho que participaram da organização que eu não citei, mas a gente agradece de conjunto a articulação de esquerda do Ceará pelo empenho, pelo compromisso político nisso tudo que os companheiros todos que me antecederam aqui expuseram. Nós sabemos que é um período talvez difícil, talvez ingrato por conta da campanha eleitoral, mas como o Deodato disse, é justamente isso, Deodato. Nós fazemos questão na corrente de não abrir mão, de não abrir a guarda, num processo que a gente acredita que é imprescindível para uma organização socialista, para uma corrente que, sinceramente, acredita no PT e na importância do Partido dos Trabalhadores para a construção do socialismo no Brasil, de ter um processo de formação política regular. Então, seria um contrassenso da nossa parte dizer o seguinte, bom, tudo bem, tem eleição esse ano, então nós vamos cancelar a nossa jornada. Mesmo porque no Brasil tem eleição de 2 em 2 anos, né? Então, inclusive esse é um problema sério para os socialistas dentro do PT trabalhar com essa dinâmica que alguns companheiros que me antecederam colocaram aqui, que batizaram dessa tal de democracia burguesa, né? Como que a gente se enfia no meio disso para tentar encontrar o nosso espaço. Então, eu saúdo principalmente aqui o companheiro Biapino, pela importância política aqui na militância do PT do Ceará, pela luta socialista, a companheira Soraya, né? Professora, a Ayla, e, em especial, aqui os nossos companheiros candidatos, né? O Guilherme Sampaio e o Deodato, pela disposição, eu acho que demonstraram nessa fala inicial aqui, de encarar esse desafio, que a gente sabe que é duríssimo, para quem não tem dinheiro, para quem luta contra o poder econômico, dentro e fora do PT, e para quem está disposto a construir uma coisa superior. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar aqui, centrar minha fala, sobre o significado do momento político que o Brasil vive. E o significado singular dessa disputa eleitoral que nós estamos vivendo. A gente diz aqui, ó, de 2 em 2 anos sem eleição no Brasil, isso tem sido uma característica, né, do processo político brasileiro, pelo menos desde lá de 1986, 88, com a Constituinte, né, que o PT está umbilicalmente ligado, imerso nesse sistema, mas essa eleição, em especial, ela tem muitas características singulares, que eu acho que valeria a pena aqui, acho que a tarefa que me foi dada, inclusive, aqui pelos companheiros, não sei se nós vamos ter um pequeno debate aqui depois. Vai ter? Ou não? A ideia era essa, que eu tinha sido combinado aqui com o Benê, era fazer uma fala inicial e a gente trocar ideias aqui. Acho que, inclusive, se der tempo, a gente vê, mas é tentar fazer uma fala sintética no sentido de procurar, se possível, incidir num diálogo político aqui entre nós, que nós vamos prolongar durante a jornada, né? A jornada, como disseram aqui, vai até domingo. Nós temos uma bateria de trabalho que é pesada. Quer dizer, começamos amanhã aí com aulas sobre 3 questões que para nós são fundamentais: a questão do socialismo, a questão da estratégia e o que nós chamamos aqui de bloco histórico. E eu vou tentar falar minha fala ligando a conjuntura atual com essas 3 questões. Primeiro, começar com o socialismo. O que o socialismo tem a ver com eleição? E o que os socialistas do PT estão fazendo disputando eleição? Né? Porque eu digo isso porque cada vez mais a gente vai constatando que, dentro do PT, setores importantes do partido vão abandonando esse horizonte estratégico. Né? Qual que é o horizonte? Onde nós queremos chegar?
E qual que é o sentido, inclusive, de participar de uma eleição, de participar dessa roda viva que os companheiros estão relatando aqui? Essa coisa de acordar de manhã, conversar com o povo, pedir voto, em nome do quê? Qual projeto político nós estamos representando? Parte do PT, como eu disse, foi abandonando esse horizonte. Nós estamos tentando construir outra coisa. Muitos estão construindo carreiras pessoais, né? Muitos estão construindo projetos políticos que não têm nada a ver com os trabalhadores, são aliados com o grande capital, aliados com as oligarquias, que a gente, aqui no Ceará mesmo, tem uma luta terrível aqui, nossa, né? Eu digo nossa aqui da esquerda, do PT, aqui que está representado nessa mesa, contra uma oligarquia, né? Do Ferreira Gomes, os Gereissati, quer dizer, são os coronéis modernizados que representam 500 anos de exploração do nosso povo. E parte do PT tem muito boas relações com essa turma. Quer dizer, isso tem a ver com esse horizonte. Quer dizer, nós estamos em outra. Nós queremos, através do PT, militando no PT, militando inclusive nos processos eleitorais, por dentro das condições desses processos, construir uma nova sociedade. Em que nós queremos derrotar essa turma aí, a turma do grande capital, do latifúndio moderno, do latifúndio antigo. Então, para nós reafirmar uma estratégia socialista, um nosso horizonte socialista é muito importante. Então, esse é um tema que nós vamos debater muito amanhã. E, para isso, é necessário a gente construir uma estratégia socialista que seja coerente com esse projeto. E, cada vez mais, no PT, o que a gente observa é o seguinte: até 2002, o PT concorreu a eleições. Em 2002, nós conquistamos as eleições. O Lula foi eleito presidente da República. Foi um feito, foi uma revolução cultural para o Brasil. Um operário, um metalúrgico, um nordestino conseguir derrotar o neoliberalismo, o PSDB, aquela burguesia paulista que estava governando o país, em aliança com o latifúndio. E começamos a fazer transformações importantes no nosso país. Quer dizer, hoje, sem dúvida, o povo vive muito melhor do que vivia sob os governos Fernando Henrique, sobre a égide do neoliberalismo. Agora, nesse processo todo, de 2002 até 2014, vieram se desenvolvendo muitas contradições. A avaliação que nós fazemos na articulação de esquerda é que, em 2014, nós estamos confrontados com os dilemas do processo político que nós vivemos nesses 14 anos. Era como se aquela estratégia que nos levou à presidência da República em 2002, ela conseguiu fazer com que o Lula fosse eleito presidente da República, conseguiu a reeleição em 2006, conseguiu um feito notável que foi eleger a Dilma em 2010, né? Todo mundo apostava agora que não é o Lula, nós vamos ganhar. A burguesia fez esse raciocínio. E nós ganhamos uma eleição, de certa maneira, com uma certa tranquilidade, né, em 2010. Foi uma eleição difícil, teve segundo turno, não foi um passeio, exatamente, mas, com uma certa tranquilidade, nós conseguimos dar conta de recado e vencer as eleições. O quadro, em 2014, é muito diferente. Nós podemos certamente dizer que, em 2014, a conjuntura mudou e a qualidade do processo eleitoral, do processo político, mudou qualitativamente. Hoje, nós podemos dizer o seguinte: nós estamos numa defensiva muito grande. Se, em 2010, foi possível vencer as eleições calçados, digamos assim, nos 2 mandatos do Lula, principalmente no segundo mandato, que foi um mandato que apontou para o crescimento, para o desenvolvimento do país, para um certo corte progressista em relação ao que tinha sido o primeiro mandato do Lula, né? O segundo mandato do Lula foi superior ao que tinha sido o primeiro e facilitou a eleição da Dilma. Agora nós estamos vendo que o quadro é diferente. O que exatamente mudou? Primeiro, uma coisa importantíssima que nós temos que sempre levar em conta é o seguinte: a conjuntura internacional mudou e muito. A crise do capitalismo ela está cada vez mais se aprofundando. Não vou me deter aqui muito, mas isso se expressa em fatos como cada vez mais nós vemos guerras no mundo. A gente vê o que acontece em Gaza hoje, né? O exército de Israel massacrando a população palestina. Uma instabilidade política imensa no Oriente Médio. Se a gente pegar os países lá do Oriente Médio, a Líbia, o Egito, o que foi chamado pela imprensa de Primavera Árabe, revela uma instabilidade política brutal no mundo.
Essa crise na Ucrânia, né? O avião que foi abatido a semana passada está um puta confronto, às beiras de um confronto militar entre a Rússia e a Ucrânia, os Estados Unidos intervindo como uma grande potência, né? Tentando mediar ali aquele conflito e tentando peitar a Rússia, né? Todo esse quadro mundial revela uma instabilidade que tem a ver com o aprofundamento da crise do capital, que começou lá em 2008, né? Diferente das crises anteriores do capitalismo, essa tem efeitos brutais na Europa, nos Estados Unidos. Não por acaso, hoje, na Europa, a gente vê que o desemprego é recorde. Na França, na Espanha, em Portugal. Quer dizer, o imperialismo vive uma crise de dimensões históricas importantes e tenta se defender. Tenta se defender e ocupar espaço acirrando a sua beligerância. Cada vez mais o imperialismo se expressa na guerra, no ataque aos direitos dos povos. E aqui na América Latina isso é muito visível, né? A gente diz que o ciclo de governos de esquerda na América Latina começou com Chávez em 98, passou pelo Lula em 2002, sucessivos governos do PT, o governo na Argentina progressista, o governo do Uruguai. E desde a crise, do aprofundamento da crise do imperialismo, a gente vê que esse quadro está ameaçando, né? O que acontece na Venezuela? Com a morte do Chávez, aquela eleição duríssima em que o Maduro foi eleito, mas com uma diferença muito grande para a direita. A partir dali, o imperialismo está tentando fazer uma confrontação militar na Venezuela, né? Uma ofensiva muito grande, e que, no Brasil, se expressa também. Aquela beligerância que a gente vê na Venezuela, né? Aquela direita que está indo para a rua confrontar o governo de esquerda, tem muitas semelhanças com o processo político que a gente vê aqui no Brasil. Quer dizer, um quadro novo na